Olá, meu povo. Boa tarde. Estamos de volta. Na segunda parte do vídeo, vamos dar sequência a essa estrutura dos marcos legais, do que é a pedagogia, qual a estrutura mais viável, né, nesse contexto de se fazer, né, a pedagogia em si realmente ser transformadora. Falamos no vídeo anterior, no início desse contexto histórico da pedagogia, como que essa pedagogia ela é essencial para a formação de cada um de vocês, né? Desde a década de 30 para 40, né? Desde quando isso começou. E aí eu deixo perguntar para vocês também nesse começo, se vocês sentiram esse poder, né, de realmente a transformação nesse início de curso de vocês da pedagogia dentro daquilo que vocês buscam, porque é essencial que vocês entendam e compreendam isso. Para você estar onde está, você tem que sentir esse prazer, essa vontade de fazer aquilo que você realmente quer e aquilo que realmente você sente prazer. E a pedagogia, ela tem esse poder de realmente transformar essas variações da educação. E aí, aos propósitos da década de 40 e 60, né, como eu falei para vocês, todo esse contexto da pedagogia, todo esse contexto da pedagogia na década de 40 e 60 é bastante conflitante, né? É um curso que está chegando no país, assim como outro qualquer que chega, que é novo, e às vezes causa uma estranheza, causa um medo, ninguém sabe de como é que vai ser pautado tudo isso. Uma educação que já vem sendo trabalhada tradicionalmente, né? Uma didática magna de Camões Comênio, né? Que também trabalha muito sobre a questão da pedagogia, e assim dá uma pedagogia cristã também, que Comênio era um pastoreiro. E aí, ao longo de tudo isso, ele vem se manifestando, né, em cima disso. Na década de 60, né, o pedagogo visava-se a produção técnica mais aproximava a educação e trazia em massa a homogeneidade e verticalismo reflexivo de Taylorismo e Fordismo. O que é isso, professor? O que você está colocando Taylor em Ford e John Taylor, que era o pai da administração? Por isso mesmo, porque na pedagogia, aquilo que se trabalhava com bacharel, a pedagogia ela era tida como o princípio da formação, né, desses profissionais na área da parte mais administrativa, da parte mais técnica. E aí nada mais é do que trabalhar esse contexto, né, da pedagogia nesses dois momentos, né? E era muito mais realmente da administração. O papel do pedagogo era técnico, administrativo, era de coordenação, né? Que era bacharel, não era licenciado ainda, não tinha o princípio da licenciatura, mas ele traria de forma ainda, né, sequenciada e contundente esse princípio para poder se reconfortar aquilo que era antes. E se a gente analisar tudo aquilo que nós vivenciamos, né, e assim, é interessante, tem um vídeo de 200 anos atrás, quando um jurista ele entra no seu plenário e ele subjuga que o Estado ele é culpado por essa educação que nós temos hoje. Porque se a gente analisar, tudo muda, né? Tudo muda. O carro muda, a bicicleta já muda, as motos mudam, os computadores mudam, o telefone muda, né? Os aviões mudaram, e a gente vê o contexto da educação, né, enfileirado, todo mundo ali, quadros, giz, a pessoa é a mesma coisa. Trata-se muito bem, agora, nesse contexto, e até de forma forçada, uma atualização dessa educação.
Estamos nós aqui. O que nós estamos trabalhando nesse princípio? A pedagogia em si, de forma diferenciada. Aqui sim há uma transformação. Porque aqui a gente não tem mais ninguém enfileirados, um atrás do outro, um vendo a costa do outro, né? Como era a pedagogia desde sempre, aquelas filas indianas na sala. Aqui nós temos pessoas olhando para a frente das pessoas, né? Olhando no nós chamamos de face to face, né? O face a face da compreensão do outro, por mais que seja através de uma televisão, de um vídeo, né? de uma aula gravada, mas é uma forma diferente de trabalhar a educação. A educação tecnológica ela mudou realmente o contexto do que é educação. Mas aí trazendo para cá, para o nosso contexto ainda, né? Esse direcionamento da verticalização, de trabalhar no contexto, tá, incisivamente e administrativamente, isso deu lá na década de 40 para a década de 60. Como eu já falei para vocês, esse contexto todo ele vai nos levar a compreender melhor, né, essas rupturas do que a educação, né, e a pedagogia passaram até chegar àquilo que é hoje. Para Brzezinski, né, em 96, bastante comentado aqui nesse estudo da pedagogia, vocês vão ver, assim como Selma Garri também e Silva, ele disse que assim, se apostava fortemente no desenvolvimento educacional para fazer do Brasil crescer e atingir a qualquer preço as portas da modernização com um substancial avanço tecnológico. Ainda tinha esse preceito de que a educação, né, assim como as propostas que eram colocadas para a educação, para o fim da educação, a tecnologia ainda era o passo mais importante. Não se tinha ainda o detrimento do avanço no Brasil apenas pela educação formalizada, né? A sala de aula, o contexto da escola, não. Eram as pessoas trabalhando para o Estado de noite, né? onde nós acabamos de falar de John Taylor e Henry Ford, né? Os dois modelos de administração, o Taylorismo e o Fordismo, onde as pessoas trabalhavam fortemente apenas para a determinação e detenção do poder do Estado. Quase não se tinha direito de nada, nem estudar nem nada. Aquele que tinha direito a estudar era os filhos dos ricos, né? Chamavam de senhores feudais, o dono de terras, de fazenda, das empresas em crescimento no país, que tinha a liberdade e a oportunidade de estudar. Os demais tinham que trabalhar para o Estado. E aí cria-se uma nova possibilidade de se ter a educação formalizada quando se traz a pedagogia para esse fim. Em 1961, né, depois dessa grande quebra de estrutura, né, lá em 1961, antes disso, em 1960, foi levantada e cogitada uma estrutura mencionada para a educação, né, das faculdades, das instâncias, né, do Brasil, que assim se puder, estava se consolidando ainda nesse trajeto em plena ruptura, né, da ditadura militar, que fez muita frente e teve muita influência em decrescer essa proposta, né, de construir a primeira lei de diretrizes e base da LDB, na Lei 4.024 de 1961. Essa lei nacional ela vem a ser aprovada em caráter de poder consolidar, né, e cada vez mais com aquilo que foi trabalhado com os pioneiros da educação, com Anísio, com Florencio, com Paulo Freire, né, com Hoffmann, que também teve seu trabalho em cima disso, e outros mais, de poder alinhar, de poder contextualizar o que realmente, de fato e de direito, a educação tinha, né, que ter para atender às demandas
da educação e de seus alunos. Por quê? Porque essa condição de transformar em lei as diretrizes da educação é uma forma de que, a partir de então, lá na década de 60, já trabalhando com isso, e já visando o que poderia acontecer mais para frente, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela pega e reafirma e afirma os cursos de licenciatura, os cursos de formação que é destinado pela faculdade, que ele começa a ser realmente aprovado e vigorado. E que tudo isso, né, seria uma forma de garantir que as pessoas tivessem a sua formação e o direito de trabalhar e de ter uma formação condigna, diferente, né, da formação de médicos, né, de cientistas, de doutores, do direito jurídico, de engenheiros. Né. É muito mais poder reformular e reorganizar a estrutura, né, e colocar a educação como um princípio, né, como uma base de tudo. Sabemos também do que aconteceu, e acabei de falar, né, lá na pedagogia dos anos 60, quando se fala do golpe militar. Entre os intervalos de 60 e 64, né, foi marcado esse contexto, além desse processo da ditadura, mas por alguns avanços nos anseios da formação da pedagogia. E isso colocava-se a entender o modelo do desenvolvimento vigente pela primeira formação de técnicos em larga escala, visando a modernização. E o Estado queria cada vez mais pessoas que só tinham a formação técnica. Por quê? Porque ele queria pessoas cada vez mais alienadas, cada vez mais aceptivas ao sistema na qual era um sistema voltado para a opressão mesmo. É por isso que Paulo Freire depois coloca em seu contexto o livro da pedagogia dos oprimidos, né? Fazendo também uma relação sobre aquilo que o Estado, aquilo que o país colocava sobre os seus professores, sobre os seus alunos. E é em cima desse contexto também. Mas aí a pedagogia, ainda nessa sua força, né, e os pesquisadores, os influenciadores da educação, colocava a ponto que, nesse contexto, a pedagogia ela teria que ser cada vez mais colocada como um princípio, né, primordial, porque é nela que foi conseguido realizar façanhas de formar as pessoas e ter proposta e ter poder de trabalhar na sala de aula com mais ênfase, com mais poder de formação. Olha o que diz o parecer 251 de 1962. Veja lá como já está mudado, lá na década de 37, 39, 40, até chegar ao que nós somos hoje aqui na década de 60, mais precisamente em 1962. Diz o seguinte: o curso de pedagogia, né, assim como as demais áreas educacionais, guiava-se pelas transformações sociais, políticas e econômicas do período, mantendo conforme esse parecer, que é o parecer de 251, de 1962, além da licenciatura, o pedagogo como técnico de educação. Ou seja, é bem aqui, nesse momento, que a gente tira, né, o pedagogo como não mais sendo esse profissional da área técnica e colocando esse profissional como um profissional também que seja licenciado, como um profissional que seja capaz de poder transformar a realidade de seus alunos através da sala de aula. É bem aqui que começa a verdadeira trajetória desses profissionais da educação
como sendo o precursor da formação básica dos alunos, né, dessa formação inicial que nós temos hoje, que é a educação infantil, ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, que antes a educação infantil, só para abrir um parênteses aqui, como o negócio era tão sério, que países o Brasil não ligava à educação infantil. Ele achava que a educação infantil era um espaço apenas de brincar dos meninos. E Freud, que foi um dos precursores de trazer a educação infantil para o Brasil, lutou muito também para isso, para que a educação infantil não fosse designada como se tinha antes na Guerra Industrial, né? Como Karl Marx falava que os cidadãos eram tratados como máquinas, né, que só serviriam o Estado. Mas a partir daí também foi colocado para que, como se queria um Estado evolutivo, né, que a guerra industrial ela trouxe um up, né, para os países de desenvolvimento, né, os países desenvolvidos, na verdade, de que, como precisaria tanto de homem como mulher, as mulheres precisariam trabalhar, as indústrias começaram a criar espaços, né, na empresa que pudesse deixar a criança com alguém para poder as mães terem como trabalhar, assim como os pais, para poder favorecer o desenvolvimento do Estado. Não era porque as empresas queriam dar essa condição, esse direito para as crianças e os filhos, não. Isso era uma forma de liberar as mães e poder cada vez mais trabalhar em função disso. Não estava pensando na qualidade de educação da criança, até porque ali era um espaço de brincar, de um passar de tempo, né? Mas depois de muita luta, depois de muito tempo, se transformou em um espaço realmente de aprendizagem. Mas isso é mais para frente. Só pegando o gancho aqui para não perder o fio da meada. E aí, os militares, né, e o sistema de educação brasileiro, em parceria, né, com a educação norte-americana, né, USAID, né, uma identificação com os Estados Unidos, né, como é que o sistema educacional brasileiro queria muito trabalhar com o mesmo intuito de interesse que os Estados Unidos tinham de educação. Mas assim, é uma discrepância muito grande ainda naquela época de como que a educação brasileira poderia influenciar ou ser influenciada pela educação norte-americana. Certo que John Taylor e Henry Ford foram dois professores norte-americanos que trabalharam muito a questão da administração, né, de como trabalhar o contexto de bases que pudessem melhorar a condição de vida de cada um, mas muito diferentemente para o contexto da educação. Aí a parceria entre eles, né, intencionava para o país uma instrução baseada nos moldes da educação norte-americana. Pregavam um sistema educacional tecnicista, excludente e sem nenhuma atenção à educação base pública. Porque, se a gente analisar o contexto daquilo que é hoje a educação norte-americana, quem estuda é que tem mais poder aquisitivo, que tem oportunidade. O Brasil também ele passa por isso. Se a gente analisar o contexto da educação hoje, só tem sala de aula hoje, só tem educação hoje quem tem dinheiro. Que não tem, fica muito fora dessa realidade. Né? E aqui, em suma, o Brasil com essa visão da USAID, não visava desenvolver o senso crítico do educando, menos ainda do entendimento real do seu quadro social. Né? Cada vez mais alienados, são pessoas que eram colocadas como alienação. Não tinha o contexto de liberdade, né? Até porque os norte-americanos queriam tomar a instância educacional do Brasil. Quase que por pouco a gente perde esse legado, mas ainda conseguimos desvencilhar com algumas outras propostas que vieram posteriormente. E ainda nesse período, né, buscava-se americanizar a difícil situação vivenciada no curso de pedagogia, mesmo após o parecer que foi criado em
62, foi criado mais um parecer, né, pelo Conselho Federal de Educação, né, do parecer 259 de 1969, para poder colocar a pedagogia cada vez mais nesse intuito de ser um forte aliado para o desenvolvimento da educação, né, em seu percurso inicial. E mesmo assim, o Brasil, o MEC, buscava fortemente essa qualificação. Aquilo que trabalhava também John Dewey com a pedagogia de projeto, né? Outro teórico também com John Carter, tem outros que vai aparecendo, mas nesse momento está fugindo da minha cabeça. Mas são filósofos, são teóricos que trabalhavam muito a percepção da qualidade da educação. E muito diferentemente daquilo que trabalhava a percepção norte-americana em educação. O que funcionou lá, funcionou porque tinha estrutura. O Brasil, isso não era o mais viável. O que o Brasil queria era alienação, era cada vez mais tomar o poder e traçar a estrutura militarista, onde botava a educação em terceiro plano, nem em primeiro era. E aí, para a estrutura da pedagogia, né, nesse momento, a pedagogia ela passa por 4 etapas. Primeira etapa, o primeiro é recuperar a história da criação do curso de pedagogia, né, onde buscou-se a fortemente ficar o curso de pedagogia para que ele pudesse realmente ser estruturado. Segundo, detém-se na regulamentação do curso a consequência da promulgação da LDB, que garantiu para as pessoas a continuidade do curso na sua formação. Que isso também é um questionamento muito válido. A terceira etapa, né, apresenta discussão sobre os artigos da Lei 5.540 de 1968, né, que prescreve a formação de professores e especialistas, que aí a pedagogia ela já começa a ter um campo cada vez mais voltado para a formação de professores e outras áreas da educação também, fortemente marcada por especialistas, não mais apenas por graduandos, por pessoas que têm a primeira fase da formação a nível superior. Quanto ao quarto ponto, né, discorre sobre a filosofia da nova regulamentação, bem como indica a disciplina das partes comuns e diversificada. Só para poder lembrar que na pedagogia nós temos várias disciplinas, vários componentes, como nós vimos agora há pouco, da estrutura da pedagogia e condicionar como realmente tem que ser. Aí envolve filosofia, envolve sociologia, fundamentos, ciências e meio ambiente, educação, né, psicologia, tudo isso estrutura para a formação dessas 4 etapas da pedagogia. E aí, qual era a proposta, né, que a pedagogia teve para poder colocar o curso realmente em prática? Em 69, estabelecer que o curso de pedagogia visaria a formação de professores, já está começando a mudar, para o ensino normal e de especialistas para atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção no âmbito da escola e sistemas escolares. É o que eu vou dizer para vocês depois, mais na frente, quando as pessoas se especializam, né, ou se especializam na área da gestão e planejamento educacional. É isso que eu estou falando para o curso de pedagogia, para trabalhar-se no campo que não é na área da licenciatura. E a formação e a graduação, ela serve para poder você trabalhar tanto na parte hoje, do âmbito da sala de aula do ensino fundamental, como educação infantil, como formador, como licenciado. Aí, a mudança também no parecer de 1962, né, que vai para o 1969, com dizer o que propôs a Lei 5.540 de 68, da reforma universitária, onde coloca justamente o curso dessa pedagogia em pauta. E esta lei provocou mudança nos cursos de formação de professores, e, em consequência, na Faculdade de Educação, a qual conferia a função de formar
especialista da educação. Ou seja, ele ia buscar a formação inicial da pedagogia e depois se especializava esse mesmo profissional para que ele pudesse abranger cada vez mais a sua área de conhecimento e de atuação. Tá? Segundo Brzezinski, né, lá em 1996, quando ele publicou em seus artigos, os legisladores de 1909 estavam convictos, né, de que com a reforma se definia de uma vez por toda a identidade do referido curso, ou seja, traria uma identidade positiva para a pedagogia. E aí entra aquilo que eu quero colocar para vocês como uma das propostas. Qual é a identidade da pedagogia? Entra a segunda pergunta da segunda atividade dessa nossa aula aqui. Qual a identidade da pedagogia? O que vocês entendem com essa identidade? Como é que essa identidade ela vai nos comprometer, que ela vai nos colocar na melhor posição? Aí Silva vem também trazendo, né, a contextualização muito relevante sobre essas habilidades, reforçando que o curso de pedagogia suponha um só diploma. Ou seja, tanto ele faz trabalhar como na área da supervisão, da gestão, como da licenciatura. E aí a gente vai ter uma outra reviravolta, que é aquilo que nós iremos falar e aquilo que vocês têm de curso hoje, né? Passando ou perpassando por essas instâncias. O parecer é favorável e que esse diploma seja o de bacharel e não o licenciado, considerando que o pedagogo não precisa obter uma licença através da formação pedagógica para efeito de ensino, pois, na verdade, o pedagogo já constitui o próprio conteúdo do curso de pedagogia. Ainda nessa composição, o que coloca nesse parecer é que, até então, a pedagogia teria que ser apenas para o bacharel, né? E ele teria a disposição para trabalhar com cursos, né, de formação. Mas não era a habilitação dele, a não ser que ele se especializava em alguma coisa. Mas aí muda-se tudo novamente lá na frente e, consequentemente, na nova formatação da LDB. É muito legal esse estudo da pedagogia. Dá muito pano para as mangas. Após 1960, né, aí começou a enfraquecer a organização curricular, né, o enfraquecimento da organização curricular. E aí, em meados de 80, a Faculdade de Educação, influenciada por pesquisas, debates, encontros, né, e mediações do movimento nacional pela formação do educador, surpreenderam ou suprimiram as habilidades convencionais, né? O que seria, desde o início da década de 40, administração escolar, orientação educacional, supervisão escolar, entre outros, que não fazia parte do contexto da formação da sala de aula. Para investir no currículo centrado na formação de professores. Veja só, uma é que na década de 80 já começa a ter uma outra reviravolta do que seria para a formação da pedagogia. Porque aqui já entra a formação desse profissional para se trabalhar nos anos iniciais, para se trabalhar na educação infantil, que antes não se tinha isso. Não era esse contexto na qual eu queria. E aí se perdia muito com esse profissional, porque os outros só trabalhavam de uma distância maior. E como é que a gente faz com a educação básica? A educação básica era lá na base mesmo. Mas até então, o MEC não queria nem saber, não tinha nem preceito para trabalhar com isso. Ele já queria trabalhar de ensino fundamental, maior, ensino médio e ensino superior. É isso que ele queria. Mas como é que eu poderia trabalhar a base se eu não tinha base para ser trabalhada? Né? E aí, essa foto aí é justamente de Paulo Freire, né? Mas a citação não é dele, eu coloquei aqui justamente para poder ter uma lembrança da pessoa que lutou tanto pela pedagogia. E hoje tem um discípulo que está seguindo, chamado de Mauro Sérgio Cortella. Vocês vão ouvir falar muito nele, esse curso de pedagogia. Lá em 83, foi criado um documento final, né, uma proposta de reformulação do curso de pedagogia e licenciatura. E aí Silva vem dizendo que, mais uma vez, que fortaleceu a ideia da pedagogia como curso. Apesar disso, ainda existia dúvidas quanto a esse profissional a ser formado e a estrutura do curso para tal formação. E de lá para cá, nós iremos ver bastante coisa do que essa pedagogia realmente se transforma e de como é que ela chega até os nossos braços com bastante ênfase e contexto. E ainda Brzezinski afirma que
Se nos anos 80, final dos anos 80, ainda havia dúvida em assumir a docência como base de identidade na formação do pedagogo. E isso não se cogitava já nos anos 90, porque nos anos 90 a coisa começa a mudar, já começa a abrir mais espaço para eles. Né? E após isso, continuaram a tentativa de melhorar o curso de pedagogia para que se compreendesse melhor qual seria a efetividade da função do pedagogo. E aí Silvio vem de novo trazendo que é próprio da pedagogia formar professores de educação infantil e de primeira a quarta série, o que hoje é de primeiro ao quinto ano. Né? Quando a esta existir, e educadores sociais, pedagogos para empresas, órgãos de comunicação, áreas tecnológicas e outras, além de propor que o curso supere a cisão entre as funções organizativas e gestionárias da escola e das funções docentes. Não só o pedagogo com uma formação dele em sala de aula, mas o pedagogo na formação de supervisor, de coordenador, de gestor, onde ele começa a trabalhar nesse âmbito. Ah, professor, mas ela falou empresa. Beleza, legal. Ela fala empresa, porque também lá na empresa existe o departamento de recursos humanos. Esses recursos humanos, a gente trabalha com o pedagogo nessa função, nessa formação, nessa base de trabalhar com o outro. E aí, assim, é isso que a gente quer, que eu ia trazer para vocês, nesse primeiro momento, dessa base, dessa constituição da pedagogia, nesse momento inicial, nessa construção histórica de como é que ele tem que abranger. E não se lembrem, e não se esqueçam, qual é o contexto dessa segundidade, qual a identidade da pedagogia, o que ela tem de tão importante para oferecer para mim. Bom, obrigado. E aí a gente vai se ver nos debates. Espero que vocês tenham uma ótima videoaula. Espero que vocês entendam. E se não entendam, pergunte para mim lá no momento em que estivermos juntos. Ok? Tchau, tchau. Obrigado pela paciência e compreensão nesse primeiro momento. Nos veremos mais tarde.